verdade, são dissimulados. É como se ele radiografasse a oportunidade de um mínimo deslize para atuar. Como no momento em que eu pergunto se uma das 6 mulheres que matou fosse filha dele. Você acha que você pode conviver em sociedade hoje normalmente? Tenho plena certeza disso. Eu não me acho normal. A palavra me convence de ser uma pessoa normal. A palavra de Deus me convence disso. Eu entrei por essas portas querendo Deus e querendo Deus eu sairei por essas portas. Você quer ter filhos? Pretendo. Tenho esses objetivos em mente. Ah, é? Sim. Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira? Não, olha, eu sinceramente, é uma montoeira. É? De menino e menina? Menina, eu tenho paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Os segundos em silêncio que fiquei foram simplesmente porque eu não tinha resposta. Como você se sentiria? Se fosse a minha filha, numa natureza humana, pelo lado no que eu vivo, no que eu creio, acredito hoje, eu perdoaria, se fosse do meu lado. Agora, pelo lado humano, eu não faço ideia. Esta foi a segunda vez que encontrei o maníaco do parque desde que acabou preso em 1998. E ele, mesmo diante de perguntas agressivas, manteve-se calmo. Até mesmo para explicar com frieza e com detalhes como matou. Quando foi a primeira vez que você sentiu a compulsão de violentar alguém, estuprar? Primeira vez que você levou alguém para a mata do estado? Eu estava no Ibirapuera, estava no parque do Ibirapuera, e já com os meus, acho que 28 para 29 anos, mas aconteceu com uma garota, né, chamada Pitucha. E aí? E aí acontecia o desejo, né, aquela forma maldita de querer pegar a pessoa, e o inimigo dentro, gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, eu vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De destruir. De morder a carne, de sentir a carne do ser humano. Na boca? Na boca, o gosto, o sangue da carne. De forma geral, uma coisa maldita mesmo. E aí, quando chegou no parque? E quando chegou no parque, nós entramos, induziu a ela a tirar a roupa, a se despir, tudo. E houve um acariciamento no corpo dela. Ela se posicionou de uma forma bem prostíbula no chão. E foi dado um laço no pescoço dela. Você tocou nela depois de morta? Não. Eu saí desesperado e olhei aquilo. E aquela cena foi gravada na minha mente e saí correndo. Quanto tempo demorou até te vir novamente isso para chegar à segunda? Nossa, foi uma coisa consequente, porque depois aquelas cenas que aconteceu, então ela começou a me satisfazer. Eu me masturbava muito nesta época. Se masturbava pensando demais, naquela morte? Naquela cena, anteriormente, né, no início ao fim, tudo, detalhava na mente tudo aquilo. E como foi a segunda vez? Ela estava de chinelo, com a mini saia e com uma mini blusa. E ela estava só, e os carros atrás paravam, buzinavam, né? Que ela estava de uma forma aparente, bem atraente. E todos que passavam ali, ela estava chamando a atenção. E foi aonde que aconteceu. E como é que você a matou? Acredito que foi com um pedaço de madeira que estava lá dentro. Lá. Você bateu na cabeça dela? Não bati, não. Foi asfixiada. Ah, é? Asfixiada como? Asfixiada, ó. Pelo pescoço, né? Com a madeira. Você fez com a madeira que é assim? Isso, foi exatamente. Já tinha feito sexo essa altura? Não fiz sexo. Repare que em momento algum a voz se altera.
é sempre mansa, baixa. E não pense que são as perguntas que o fazem falar. Ao contrário, é ele quem vai criando pistas para atrair ainda mais a atenção. Deitei do lado dela, chorava, né? Um choro falso, né? Hoje eu entendo isso. Né? E comecei a acariciar o corpo dela. Ela morta? Ela morta. Deitei do lado dela, comecei a acariciar o corpo dela. Depois eu saí. Eu achei um rolo no lado da calcinha dela. Não vi no momento o que era. Só fui ver lá fora. O que era? Um talão de cheque. E aí? E aí foi onde que foi usado para uma compra de um capacete. Você comprou um capacete de moto? Capacete de moto. Com o cheque da mulher morta. Exatamente, e não tinha fundo. E foi aonde que as polícias chegou até a minha pessoa. Quando eu vinha vindo no percurso, né? Antes de acontecer essa tragédia, e ela falava, você não compra um capacete novo e tudo, né? Aí quando eu pensei no que ela tinha falado pra mim. Ela falou uma coisa, a qual eu fui e fiz, e foi como se estivesse falando, né? É aqui que você vai ser pego. Descrever os crimes é como se Francisco de Assis Pereira trouxesse um maníaco do parque para o centro do espetáculo. E ele, meticulosamente, mostra como funciona a mente de um psicopata. Você chegou a gostar de alguma delas antes de matar? Gostar sem dizer, pô, que pessoa legal e tal, não sei o quê. Eu senti uma carência por cada uma delas. E às vezes nem sexo rolou, são uns beijos e saímos. Nada mais, né? Pelo que eu tô entendendo, você não fez sexo com nenhum. Não, teve pessoas que eu fiz. Das que morreram? Pessoas. E qual foi a primeira vez que você saiu mordendo a pessoa que você matou? Foi a última pessoa, a última garota, mas não chegou a tirar pedaços, não. Era uma vontade maldita. De matar? Não era sexo, não era de matar, era de mastigar a carne. Eu levantei naquele dia, já possessivo. Né? Com vontade de matar? Não, com vontade da carne, da carnalidade. Não é o desejo de matar. O desejo da carne. De botar na boca a carne de colocar humana. Na boca a carne humana, sem matar. Mas aquele Francisco, naquela hora, ele a mordeu viva ou ela já estava morta? Ela já estava morta. Você a mordeu, ela já estava morta? Ela já estava morta. Você não foi bem aquela mordida de arrancar pedaço. Né? Foi mordidas... Não chegou a arrancar. Não? Não. Quantas mordidas você deu nela? Um monte, igual um desesperado? Não. Não faço ideia, não. Você sonha com isso? Não, eu não sonho. Eu tenho tudo isso como uma revelação. Você não sonha em momento algum? Não. Em Taubaté? Em Taubaté... Você sonhou com as vítimas? Logo no começo eu tinha pesadelo em Taubaté. Ah, é? Porque eu ainda... Logo no começo eu ainda não estava liberto. Eu estava passando por um processo de libertação espiritual. Então eu estava sujeito o quê? Àqueles desejos. Um psicopata pensa, planeja, estuda cada ação. Qual o ser humano que não tem uma lábia? Francisco de Assis Pereira seduzia as meninas prometendo uma carreira de modelo. E deixava uma marca igual em todos os crimes, como se fosse uma assinatura. No caso dele, era o local, sempre no mesmíssimo ponto do Parque do Estado. E sempre psicopatas como o maníaco têm inteligência suficiente para transferir a culpa pelas barbaridades que cometeu com um extremo prazer. Tanto elas como eu fui vítima de um mal. E elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. O que você diria para as famílias que você matou as filhas? Que Deus ilumine a vida de cada uma delas, né? E que a sociedade também se cuide. Se cuide. Não por afronta.
Eu não estou afrontando a sociedade. Que a sociedade se cuide por causa das influências que o mundo está aí fora. Que qualquer um de que está lá fora está sujeito às mesmas consequências piores a qual eu estava preso outra hora. O certo e o errado é aquilo que eles pensam. Não é aquilo que é estabelecido pela lei ou pela sociedade. Se eles acham que eles devem defender por determinados princípios, ainda que esses princípios sejam absolutamente questionáveis, eles vão respeitar única e exclusivamente os próprios princípios. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos.